Amados, se eu dissesse para você que Deus quer curar você, eu tenho certeza que você vai me responder um amém. Amém? Mas se eu falar para você que antes de curar você, Deus precisa e Deus quer ferir você. Amém também. Talvez algumas reações talvez não sejam tão efusivas como essa. Talvez algumas reações quando alguém escuta um pastor falando o Deus que fere, talvez seja uma reação diferente. E entenda, Oséias vai literalmente nos mostrar que assim é que começa um processo de restauração. Nós estamos hoje na nossa quarta ministração dos nossos 40 dias de arrependimento. Para quem está chegando aqui pela primeira vez na Indizas, mais uma vez seja bem-vindo. Para os nossos lindos amigos e irmãos da Life Shape, mais uma vez sejam bem-vindos. Mas hoje nós estamos em 40 dias de arrependimento. Porque nós cremos que o Senhor tem falado à sua igreja. E é exatamente isso que o Senhor está fazendo conosco nessa série. Deus está nos ferindo para nos restaurar. O Senhor já falou conosco sobre um despertamento para o arrependimento. O Senhor já falou conosco sobre a necessidade de rasgarmos o nosso coração e estarmos vivendo numa vida de quebrantamento. O Senhor já falou conosco através da vida do pastor Vinão, semana passada, sobre a urgência que temos de discernir o tempo e as estações para estarmos alinhados em tudo aquilo que o Senhor tem falado. E tem uma frase que ecoa nos primeiros 4 capítulos, ali, 3, 4 capítulos de Apocalipse, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para mim nunca fez tanto sentido essa frase como nesses dias. Para mim eu tenho entendido que há um clamor, uma urgência, um chamado, um grito do Senhor para as nossas vidas. E esse grito é para que eu e você possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Entenda uma coisa, muitas pessoas ouvem, aliás, muitas pessoas escutam, mas nem todas ouvem o que o Senhor quer falar. Muitas pessoas simplesmente escutam, entra no ouvido e sai pelo outro, e isso não causa transformação e mudança na alma. Você precisa entender que o ouvir é algo espiritual extremamente poderoso. Romanos 10 vai te dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. No contexto bíblico, especialmente no hebraico, em especial do Antigo Testamento, essa palavra ouvir, quando o Senhor fala com o seu povo, escuta, aliás, ouve o que eu estou falando, isso tem o mesmo sentido de verdadeiramente obedecer. A principal palavra para ouvir é Shema. E você já deve ter ouvido a expressão Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Etag. Ouve, ó Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Ele é o único Senhor. Quando os judeus eles declaram Shema Israel, eles estão falando: olha, ouça que o Senhor é o único Deus, mas viva de acordo com o Senhor que você está declarando. Porque é inconcebível para os judeus alguém dizer Shema Israel, ouve Israel, Adonai é no reino, só o Senhor, só Ele é Deus, só o Senhor é Deus, e não viver como o Senhor sendo Deus da vida dele. É inconcebível isso. E da mesma forma, é inconcebível para um cristão estar ouvindo o que Deus está falando, e isso está entrando num ouvido e saindo no outro. É inconcebível. E nós temos uma geração que escuta, mas não que ouve. Quando obedecemos
quando literalmente ouvimos e temos essa responsabilidade de obedecer, é inevitável que nós sejamos confrontados. A não ser que tenha alguém perfeito entre nós. Se há alguém perfeito entre nós, que se manifeste agora, para que a gente possa orar e sair o espírito da mentira sobre a tua vida. Porque, queridos, todos nós precisamos e carecemos da glória de Deus, já disse Romanos, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós carecemos do amor de Jesus, nós carecemos que o amor de Jesus nos confronte. E quando nós ouvimos o Senhor falar, isso é um confronto a gente, e todo confronto verdadeiro vai machucar, irmãos. Vai machucar o nosso orgulho, vai machucar as nossas convicções, vai machucar os nossos hábitos, vai machucar o nosso jeito de ser. Aumenta um pouquinho o teclado para mim. E é nesse momento de refletir e obedecer que nós somos machucados por Ele. É nesse momento, sim, nesse momento que Deus faz a ferida. E hoje eu estou um tanto quanto reflexivo. Porque isso é algo que me fez pensar e me faz pensar muito. Porque Deus, Ele faz a ferida. E o profeta Oséias nos mostra, nos ensina que a dor da ferida que Ele faz é um convite para a restauração de uma nova vida. A dor da ferida que o Senhor está fazendo, confrontando quem nós somos, machucando por vezes os nossos orgulhos, os nossos achismos, as nossas convicções, é um convite de Deus para que eu e você possamos viver um processo de restauração em nossas vidas. Porque existem feridas que nos afastam de Deus, mas existem feridas que só Deus pode fazer, porque são elas que nos traz para perto, são elas que nos traz de volta. E o texto diz: Ele nos despedaçou, Ele nos feriu. E essa não é a primeira vez na palavra que alguém usa desse termo. Eliafaz, amigo de Jó, fala isso para ele e diz: o Senhor, Ele fere, mas a mesma mão cura. E o próprio Deus, falando a Moisés, diz: eu sou o Senhor, que eu faço a ferida, mas eu curo. Eu sou o Deus que literalmente eu mato, mas eu trago vida. Então nós precisamos entender que sim, Deus usa de suas ferramentas para as nossas disciplinas e para as nossas correções, e por vezes essa disciplina e essa correção por vezes dói, machuca o nosso ego, machuca o nosso orgulho, machuca o nosso pecado, machuca os nossos achismos e as nossas convicções. E Deus, Ele usa de algumas ferramentas. E eu quero destacar 3 ferramentas que Deus usa por vezes para que eu e você sejamos confrontados nos nossos atos. E uma das primeiras ferramentas que Deus usa é a sua palavra. Hebreus 4, de número 12 diz: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. É inevitável que você leia a palavra de Deus e que você não seja confrontado com quem você é. É inevitável, queridos. E da mesma forma que é inevitável, é inconcebível você dizer que você é crente em Cristo Jesus, mas você não se alimenta da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra, mas por vezes nós não queremos nos alimentar da palavra, porque ela vai vir e vai nos ferir, ela vai vir e vai nos machucar. Nós vamos às vezes ler a palavra e vai doer em nós, mas é necessário que isso aconteça. A palavra de Deus veio exatamente para isso.
Já disse alguém, se a palavra de Deus fosse apenas uma palavra de conforto, ela seria considerada um travesseiro ou uma boa poltrona, bem acolchoada e gostosa. Mas ela é chamada de espada, que discerne até o profundo da nossa alma, trazendo a diferença das intenções, dos nossos pensamentos e dos nossos corações. Nós precisamos ser confrontados com a palavra. E aí por isso você entende por que você tem tanta dificuldade em ler a palavra. Aí você entende por que na hora que a palavra está sendo ministrada, há uma inquietude. E você não consegue parar para ouvir a palavra. Talvez uma ministração como essa, e você fica inquieto, e eu não falo de pessoas que têm as pernas inquietas, assim como eu tenho, não. E tem. Mas eu estou falando de pessoas que não conseguem parar e dizer: fala, Senhor, o teu servo ouve. Irmãos, como é necessário às vezes pararmos e entendermos o que o Senhor está falando para as nossas vidas. E a palavra precisa fazer isso. A tua palavra guardei, escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor, diz o salmista. A tua palavra guardei no meu coração. Você precisa saber a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa entender e conhecer tudo aquilo que a palavra está falando para que eu e você sejamos. E por vezes isso vai nos confrontar, isso vai cortar, isso vai por vezes fazer ferida em nós. Mas Ele faz a ferida e Ele sara a ferida. A segunda ferramenta que Deus usa para ferir quem nós somos e por vezes trabalhar em nossas vidas e em quem nós somos, é o cotidiano do dia a dia, o cotidiano da vida. Entenda uma coisa, Romanos 5, 3-4 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. Você às vezes está lutando contra a vontade de Deus, e aí tem situações que estão acontecendo na sua vida, e você está atribuindo isso ao diabo, e você está falando: o diabo está me atrapalhando, porque isso está acontecendo, uma série de situações está vindo sobre mim, quantos problemas eu estou vivendo, e aí você bate numa porta, não dá certo, você vai na outra e não dá certo, e você faz um monte de coisas, mas você continua dando um murro em ponta de faca, e assim como Saulo, o Senhor está gritando para você: duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Você precisa entender o que eu tenho para fazer na sua vida. E por vezes Deus usa situações do cotidiano para tratar quem nós somos. Isso por vezes nos fere, isso por vezes nos machuca, e nós choramos, e nós lamentamos, e nós dizemos, mas nós não entendemos por vezes o que Deus está falando. Eu me lembro, queridos, que quando casei, falei isso hoje de manhã, eu era um jovem, casei com a pastora, eu tinha 21 anos, mas com 18 anos, eu já era um jovem independente, eu já tinha comprado o meu carro, com o meu dinheiro, eu não estava sendo sustentado pelo meu pai e pela minha mãe, não. Eu já tinha comprado pelo meu próprio dinheiro, com o meu próprio esforço. Eu já tinha todos os meus desejos e todas as minhas perspectivas. E eu era extremamente orgulhoso e arrogante do que aquilo que eu tinha feito e vivido. E o Senhor começou a tratar comigo. E eu dizia assim: não, eu não dependo de nada e nem de ninguém. E eu casei com a pastora, com Késia, e nós estávamos no nosso segundo ano de casamento, eu extremamente orgulhoso e arrogante de tudo. Irmãos, com 16 anos eu já era emancipado. Alguém sabe o que é emancipação aqui, né, dessa época, pelo amor de Deus? Ô Senhor, amém. Eu já era, não é da minha época não.
Eu já era emancipado com 16 anos. E quando eu casei com Kézia, com 2 anos de casamento, Kézia grávida do Gabriel, nós começamos a passar um tempo difícil. Muito difícil. Meu irmão, que tempo complexo. Kézia grávida, eu tinha 2 empregos. Eu era o Július, versão White. Eu era o Július. E eu tinha 2 empregos, eu me orgulhava que eu tinha 2 empregos. E tinha tudo, a gente estava começando a formar nossa vida. E eu então perdi os meus empregos. Eu passei a começar a depender de ajuda e de favor. Kézia grávida do Gabriel. Nós não tínhamos onde morar, porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel mais. E nós fomos morar dentro, só nos restou morar num lixão, aonde no barraco que nós morávamos, para dar uma melhorada, eu botei madeirite no teto, porque nem teto tinha. Nós botamos madeirite, aquele compensado rosa. E não foi uma, não foi 2 vezes que eu e Kézia nós estávamos deitados e o gambá que habitava no templo superior fazia xixi e caía em cima da gente. Eu tomava banho e saía na caia do meio do cano assim. E um dia eu perguntei para o Senhor: por que isso, Jesus? E eu apresentei para o Senhor as minhas razões. Eu sou dizimista, eu cumpro todas as coisas, eu faço, quase como o Paulo falando dos fariseus aí, eu sou o maior, eu estou cumprindo, eu estou fazendo. E o Senhor chegou para mim e disse: o orgulho que há na tua vida, eu vou tratar, porque você vai aprender a depender de mim, queridos. Irmãos, era inconcebível para mim usar roupa de alguém usada. Eu falava: não, isso não vai acontecer. E eu falava: sou eu que vou fazer. Deus era apenas um acessório, um coadjuvante da minha vida. E Deus falou: eu vou te ensinar a você a depender de mim. E nós passamos situações difíceis, irmãos, mas nós vimos um Deus poderoso atuando em nossas vidas. E eu fui trabalhado no meu coração, tanto eu quanto Kézia. E nós fomos trabalhados e nós entendemos um Deus provedor. Por vezes nós clamamos e falamos: Senhor, nos provê. Mas nós queremos continuar vivendo uma vida onde nós estamos nos provendo. Se você está pedindo para que Deus te provê, você vai ter que aprender a descansar nos braços do Salvador e entender que Ele é o Senhor da tua vida. E eu preciso te falar, querido, talvez você esteja aqui sentado me ouvindo e por vezes está doendo, e está doendo, e está doendo, e está doendo, e está doendo. Sabe por quê? Porque você está resistindo o que Deus está querendo tratar com você. Deus usa a sua palavra para nos moldar. Deus usa o cotidiano da vida para nos moldar. Tem irmãos, tem pessoas que o sobrenome dela é tribulação, irmãos. Tem pessoas que o sobrenome dela é tribulação, sabe por quê? Porque ela está sendo um instrumento de Deus para gerar em você um caráter aprovado. E deixa eu te falar alguma coisa. Eu tenho uma notícia para te dar. Essa pessoa não vai sair da sua vida enquanto o seu caráter não for aprovado do jeito que Deus quer. Pastor, mas está difícil, essa pessoa está tratando. Então eu posso te falar uma coisa? Vou te dar um conselho simples. Aprenda rápido o que Deus quer te ensinar, que aí a pessoa vai embora. A tribulação vai passar, a situação vai deixar, mas a tribulação produz um caráter aprovado. Você precisa aprender o que Deus tem para a tua vida. No dia a dia, você aprende com as coisas.
E no relacionamento com Deus você também aprende. Essa é a terceira ferramenta que Deus usa para nos tratar, e por vezes isso nos fere. Pastor, o senhor está querendo dizer que com relacionamento com Deus eu sou ferido? Porque, irmãos, é muito inconcebível para alguns crentes falar que um Deus todo amoroso nos fere. Mas sim, Deus nos fere até mesmo no relacionamento com Ele. Porque, como diz 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 14, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Sabe quantas vezes você está querendo falar porque você acha que você tem razão, mas o Espírito Santo olha para você e fala: cara, engole. Mas Senhor, está agarrado aqui, faz força, engole. Sabe por quê? Porque eu não te chamei para você dar vazão à sua ira, eu chamei você para dar vazão à minha presença, ao meu Espírito, e você vai precisar ser aperfeiçoado pelo meu amor. E isso vai doer, queridos. Isso vai doer. Você tem razão, mas você não vai poder falar. Você tem desejos, mas por vezes você vai ter que se negar. Você tem vontades, mas por vezes você vai ter que entregar. E não adianta florearmos e dizermos que vai ser tudo uma mil maravilhas, porque não é. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O amor e o relacionamento com Jesus nos fere, queridos. Nos fere. Mas a palavra de Deus, as tribulações, o cotidiano do dia a dia e o seu relacionamento não nos fere para nos destruir, queridos, não, mas nos fere para nos curar, porque assim como um bisturi espiritual, essas ações elas vêm em nós para expor e remover aquilo que há de mais nocivo no nosso interior: pecado, orgulho, engano, e confronta as nossas intenções para que verdadeiramente sejamos parecidos com o papai e sejamos filhos amados de Deus. Vede com grande amor nos deu o Pai, de João, que fôssemos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos. Isso tudo vem, queridos, não é para nos matar. Um bisturi na mão de um cirurgião nunca tem o objetivo de matar o paciente, mas de retirar e consertar aquilo que está machucando, atrapalhando, reparar. O Deus que fere é o mesmo Deus que está junto daquele que está sendo ferido. O mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que permanece ao lado do ferido para enfaixar as suas feridas e restaurar a sua vida. Ele faz a ferida, mas Ele está junto conosco. Nós choramos pela correção, mas bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Nós dizemos: ai, Jesus, está doendo. Mas Ele diz: eu sou o conforto e o consolo da tua vida. Eu faço a ferida, mas eu mesmo a reparo. Mas por vezes nós insistimos em que nós temos um comportamento correto. E por vezes nós continuamos vivendo o nosso mesmo comportamento e não permitindo trabalhar dele. Eu costumo dizer, irmãos, que quem é rápido em justificar-se é péssimo em se arrepender. Se você está diante de uma pessoa e essa pessoa está errada e você vai corrigir, e essa pessoa prontamente, ela já vem com uma série de justificativas para você, você pode ficar ciente que essa pessoa não se arrependeu, e se ela não se arrependeu, ela não vai mudar, porque não existe mudança sem arrependimento. Eu vou te repetir: quem é rápido em justificar-se é péssimo em se arrepender. Contudo, por causa do coração obstinado e sem arrependimento de vocês, vocês estão acumulando ira contra vocês mesmos para o dia da ira de Deus,
quando se revelará o seu justo julgamento. Romanos capítulo de número 2, versículo de número 5. Ouvir o que o Senhor está falando à sua igreja e não aceitar o que Ele está falando, e por vezes permanecer com o mesmo comportamento, vai nos trazer muito mais dor do que aceitar a ferida que Ele está fazendo em nós. Porque a ferida que Ele está fazendo em nós é uma ferida que tem um propósito de amor. Eu sou o filho os filhos eu e as minhas irmãs, nós somos em 3 irmãos. E eu sou o filho mais novo. E eu tenho 2 irmãs mais velhas. E a Shirley, que era minha irmã mais velha, eu lembro que quando minha mãe vinha para nos corrigir, eu lembro que eu via a cena e eu fazia como um cordeiro mudo. Eu baixava e ficava e aceitava a correção. Porque eu sabia que se eu me mexesse, eu tentasse fugir da correção, a peia era maior, irmãos. Porque eu via com a Shirley, e eu sei que com a Shirley era mais intenso, porque a Shirley não aceitava, e a Shirley ficava meio coisa, e aí a peia aumentava, a surra vinha mais, então eu aceitava, e eu falava, sim, eu aceito. Queridos, presta atenção numa coisa, talvez você esteja resistindo à correção do que Deus está fazendo na tua vida, mas eu preciso te dizer que o que Ele está fazendo, Ele tem um propósito de amor, e você precisa se render à correção dEle, porque como diz Hebreus 12:11, nenhuma correção, num primeiro momento, é motivo de alegria, mas depois ela produz frutos pacíficos de justiça. Eu me lembro que uma vez eu estava passando um momento bem difícil na minha vida. E eu não estava entendendo o que eu estava vivendo. E eu cheguei para o Senhor em lágrimas na minha casa e eu disse, Senhor, eu me rendo. Eu não luto mais, Senhor Deus, contra a Tua vontade. Eu não luto mais contra a Tua correção. O que o Senhor tem para fazer na minha vida? Fala, Senhor, o que eu preciso aprender? Eu quero aprender, Jesus. E o Senhor começou a tratar comigo. Mas depois do dia em que eu olhei naquele dia e eu falei sinceramente para Jesus, eu me rendo. E eu falei para Ele, você ganhou. Eu perdi. Não vou resistir mais. Eu não resisto mais. Deus usa a dor como uma ferramenta pedagógica e de disciplina para as nossas vidas. C.S. Lewis vai te dizer que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. E a dor é o seu megafone para despertar um mundo que está sonolento. Deus está gritando para mim e para você. Deus está falando conosco, e por vezes aquilo que por vezes eu e você estamos lutando contra, é o que o Senhor está querendo trabalhar na nossa vida, e por vezes nós estamos justificando, não Senhor, mas é isso, não irmãos, Jesus está trabalhando em você, no seu ego, no seu caráter, naquilo que você está pensando, e eu preciso te dizer, essa dor ela tem um propósito, essa ferida tem um objetivo, e eu preciso te dizer, se submeta à vontade dEle, sabe por quê? Porque a dor da ferida dEle que Ele faz, ela é momentânea, mas a vida que Ele vai produzir em mim e você, é uma vida eterna, queridos, e nós viveremos para sempre, para vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós. Porque nenhuma, já diz Lamentações 3, porque o Senhor não desprezará para sempre. Embora Ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor real. Porque Ele não é do seu agrado fazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. É promessa, queridos. Mas se renda ao Senhor. Se renda. Sabe por quê? Porque Ele faz a ferida, mas Ele mesmo a restaura. Ele faz a ferida, mas Ele mesmo a cura. E esse termo aqui de cura é literalmente
Rafá, cura. Significa restaurar, fazer novo. E a gente reconhece que a dor vem dele, mas a gente também sabe que o tratar vem dele, a cura vem dele, a disciplina de Deus ela é dolorosa, mas ela precede a restauração de vida e de uma nova vida, queridos. E eu vou te repetir, a ferida não é para destruição, mas ela faz parte do processo cuidadoso de restauração da tua vida. E o texto diz, ele faz a ferida, e ele mesmo enfaixa a ferida. E sabe por que eu gosto desse termo do enfaixa a ferida? Porque, sabe o que o Senhor está querendo dizer aqui? Porque Ele é todo poderoso, Ele tem poder para curar, e Ele cura. Mas quando Ele diz, Ele enfaixa a ferida, há um processo de cura, e você precisa se submeter a esse processo de cura. Irmãos, há menos de 45 dias atrás eu me submeti a uma cirurgia de túnel do carpo e do nervo ulnar do cotovelo. Eu tinha um problema e eu precisei me submeter àquela cirurgia. Eu fui ferido, mas aquilo não foi para a minha morte, mas foi para o meu benefício. E aí eu precisei passar um processo, o meu braço foi enfaixado. E eu fiquei um tempo com isso, de um processo, e o médico olhou para mim e disse, você tem um processo, e ele vai demorar até o seu vaso voltar à totalidade. Hoje ainda não estou 100%. Estou trabalhando aqui na igreja, eu brinquei com os meninos que a minha fisioterapia é a que está trabalhando. Tem 2 semanas que eu não vou na fisioterapia, irmão. Liberta ele, Jesus. Mas eu estou fazendo fisioterapia no Kids, aqui ó. Minha fisioterapia é esticar o cotovelo. Meu cotovelo está esticando maravilhosamente bem, para a honra e glória do nome de Jesus. Mas eu vivi esse processo. Eu agora estou na fase que eu preciso ter força. Eu ainda não tenho força na mão aqui ainda, e nem no cotovelo. No entanto que tem que pegar uns pesos aqui, eu peço os meninos para pegar. Mas eu vivi um processo. E esse processo está me trazendo um benefício. Presta atenção numa coisa. Tem crentes que estão vivendo e falando que estão no processo de cura a vida inteira. Meu Deus! Você não pode estar num processo de cura a vida inteira, porque se você está num processo de cura a vida inteira, significa que Jeová não tem o poder de te curar. Você pode sim estar vivendo um processo, mas esse processo tem tempo. Esse processo tem um tempo. O médico olhou para mim e disse, durante tanto tempo você vai ver isso. E aí eu voltei lá e ele falou, você está melhor do que a expectativa. Mas se passar disso, ele vai me olhar e vai falar, está com problema. E não tem como você dizer que você está num processo de cura. Há quanto tempo? Você precisa se permitir deixar que Deus te cure. Às vezes quando nós confessamos que estamos num processo de cura, não é porque Jeová não teve o poder de curar, é porque nós ainda não nos submetemos à vontade dEle para que nós sejamos curados por Ele. E por vezes nós estamos nos escondendo atrás da desculpa da cura, para não confrontar as nossas feridas. Para não confrontar as nossas feridas. O processo de restauração de Deus é pleno. Deus nos quer íntegros, querido, escute isso. Deus nos quer íntegros. Deus não nos quer fragmentado. Deus não nos quer que a gente, uma parte de nós esteja bem e a outra parte não. Deus deseja restaurar todas as áreas da nossa vida. E mesmo que muitas das dores que eu e você estamos vivendo não tenham sido dores causadas por Ele, mas tenham sido dores causadas por nós próprios, pelas nossas escolhas. Mas eu preciso dizer que Deus não despreza uma dor e Deus não desperdiça uma ferida. Se você está ferido, Ele é Jeová Rafá para curar, e Ele tem o poder de te restaurar e de te fazer íntegro novamente. Mas você precisa se permitir a cura, para que a restauração para todas as áreas da sua vida aconteça. Áreas da sua vida que foram machucadas pelo pecado. Áreas da sua vida em que Deus está tratando. Mas você precisa se colocar à disposição. Pastor, como sabemos que nós estamos sendo restaurados, pastor? Como sabemos que nós estamos sendo curados? Há sinais, queridos.
no processo vacinal de cura. Com uma semana, eu não conseguia dobrar o cotovelo. Vinha pregar aqui com o bracinho de dinossauro. Ficava aqui, ó. Há processo de cura. Pastor, como é que eu sei que eu estou sendo curado? Quando nós começamos a abandonar as nossas justificativas. Quando nós começamos a viver a nossa verdadeira identidade como filhos amados de Deus. Quando nós voltamos a viver em comunhão, porque nós estávamos feridos para ficar distantes e nós não queríamos viver em comunhão. Quando voltamos a amar a santidade. Quando voltamos a servir. Quando Deus começa a restaurar o nosso ministério. Quando Deus começa a fazer com que nós confiemos novamente. Queridos, entenda uma coisa, olhe para mim e escute uma coisa que eu vou te falar. Deus está restaurando os nossos corações. O nosso problema, sabe o que é? É porque nós estamos querendo que Deus restaure os cenários. Deus não está aí para restaurar os cenários. Deus não está aí para mudar as circunstâncias. Deus não está preocupado com isso, queridos. Deus não está preocupado em restaurar cenários. Deus está aí atento e desejoso em restaurar pessoas, porque pessoas restauradas vivem novos cenários de vida. O problema é que nós oramos para que Deus mude a nossa casa, nós oramos para que Deus mude o nosso trabalho, nós oramos para que Deus mude a economia, nós oramos para que Deus mude aquilo que nós estamos vivendo, nós oramos, pastor, está errado orar por isso? Não está errado orar por isso não, mas eu estou querendo te dizer que você está focando no cenário, e Jesus está focando no seu coração, e Deus está aqui falando, eu restauro pessoas, e pessoas vivem novos cenários. Se Deus mudar o cenário, talvez com o coração doente você nem consiga enxergar o novo cenário que Deus está fazendo. Talvez você não consiga discernir as estações. Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas vivem novos cenários. Vocês estão me entendendo, queridos? Amém? Deus restaura pessoas e pessoas vivem novos cenários. Deus não mudou o cenário de Pedro. Deus restaura Pedro. Pedro peca. Pedro é confrontado. O confronto dói. Pedro chora. Pedro confessa. Pedro se arrepende. Pedro é tratado. Pedro é transformado. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. O Senhor pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Sim. Diz a palavra que Pedro fica triste. Ele diz: tu sabes, Senhor. E aí Jesus então olha para ele e diz: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Deus estava falando? Jesus estava falando para Pedro: eu não estou mudando o teu cenário, eu estou mudando você. E você vai começar a experimentar um novo cenário. E Pedro saiu dali e começou a viver um novo cenário de vida, porque o coração dele foi curado. O mesmo Jesus que fez a ferida, foi o mesmo Jesus que curou a ferida, foi o mesmo Jesus que restaurou a ferida, queridos. Deus está nos chamando para vivermos um novo coração restaurado. Por isso Oséias começa com um convite: vinde, vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele faz a ferida, mas Ele cura a ferida. Ele machuca, mas Ele enfaixa e nos restaura. Ele é o Deus que fere, mas Ele é o Deus que está do lado do ferido. Ele é o Deus que não te abandona. Ele é o Deus que está junto com você. A terapia não resolveu. Talvez deixar para lá não resolveu.
Ignorar a dor que você tenha vivido não resolveu. Talvez você tenha usando das mais diversas estratégias e não está funcionando. Sabe por quê? Porque Deus nesses dias está remexendo as nossas feridas como um bom médico e um enfermeiro que precisa debridar uma ferida e tirar a carne morta para que haja vida. Ele faz a ferida, mas Ele mesmo a sara. Ele mesmo a sara. Porque se você suporta o ciclo dessa restauração, você vai viver a plenitude da presença dEle. Eu foquei em Oséias 6:1, mas há uma promessa linda em Oséias 6:2. Em Oséias 6:2 diz: Ele faz a ferida, Ele mesmo a sara. Ele nos machuca, mas Ele enfaixa a nossa ferida e nos trata. E aí Oséias 6:2 vai dizer: depois de 2 dias, Ele nos dará a vida novamente. E ao 3º dia, Ele nos restaurará, para que vivamos na sua presença. Talvez eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor está nos ferindo nesses dias, machucando quem nós somos, tratando com quem nós somos, arrancando de nós as coisas que Ele não deseja que nós tenhamos, e isso está nos trazendo dor, isso está nos trazendo choro, mas há uma promessa. Repare que o texto diz: depois de um tempo, depois de um ciclo, depois de um período, há uma promessa. Ele vai nos dar vida, Ele vai nos dar alegria, e no 3º dia Ele vai nos restaurar, e vai nos restaurar para quê? Para vivermos plenamente na sua presença. Porque a restauração final proposta por Oséias não é a paz política, não é uma colheita abundante, não é nada disso, mas é a transformação interior do homem, porque a cura definitiva para um povo fragmentado, para um povo que está vivendo uma infidelidade crônica, a cura definitiva é habitar na presença do Senhor todos os dias da sua vida, porque a dor vai durar um momento, mas a vida vai ser para a eternidade. Deus está nos levando, queridos. Deus está nos levando a entendermos que nós estamos sendo feridos por um momento, mas é para que eu e você possamos habitar na presença dEle plenamente, e que nós possamos viver como diz Jeremias 32: eles serão o meu povo, e eu serei o Deus deles. Eles habitarão na minha presença, e eles terão um só pensamento, uma só conduta, para que temam durante toda a sua vida, para seu próprio bem, o bem dos seus filhos e dos seus descendentes. Eu farei com eles uma aliança de amor, jamais deixarei de fazer bem a eles, e farei com que temam o meu coração, para que jamais se desviem da minha presença. O Senhor está nos chamando de volta. O Senhor está nos chamando de volta à sua presença. O Senhor está nos ferindo, mas Ele está nos restaurando. O Senhor está por vezes nos machucando, e por vezes dói e vem lágrimas, mas Ele está consolando, e Ele está nos dizendo: aguenta, filho, porque há uma promessa. Eu vou restaurar a sua vida. Eu vou permitir um novo tempo para a sua vida, mas desde que o seu coração esteja curado e restaurado. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, mas permita que Ele trate. Não relute quanto à presença, mas se lance na presença dEle, e se permita ser curado e restaurado, porque o Deus que faz a ferida é o Deus que está do lado do ferido, para restaurar, transformar e dar nova vida pela bondade dEle. Fiquemos de pé em nome de Jesus.